Hello, it's teacher Fabiano here, and I will talk to you about Ministério Luz do Saber em Cristo. Brincadeira! Olá, seja bem-vindo ao Ministério Luz do Saber em Cristo, site dedicado à educação cristã. Eu sou Fabiano Catrinck e hoje nós vamos ter aí uma visão geral sobre como o avivamento pode acontecer, tanto em você quanto na sua igreja. Bom, nós sabemos que o avivamento ele não pode ser fabricado, certo? Porque se é uma coisa artificial, naturalmente não poderia vir de Deus, muito menos de comunhão com Deus. Mas sim, existem algumas situações que podem acontecer e essas situações podem gerar um avivamento. Eu vou hoje aqui nesse episódio falar de forma um pouco ainda superficial sobre cada uma delas. Depois nós teremos aí episódios de outros podcasts no qual a gente vai detalhar esse assunto mais a fundo. Bom, uma das situações é a questão do coração, corações preparados. E aí vamos utilizar como base bíblica o livro de Isaías, no seu capítulo 40 e no seu primeiro versículo. Abre aspas e vai dizer assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Os corações, eles precisam ser aquecidos para serem estimulados a se conectarem com Jesus. Aqui a consolação desses corações, ela pode ser a primeira etapa. E essa consolação não precisa ser necessariamente no sentido de dar um abraço, não fica aqui chateado não e tal, mas sim no sentido de se preparar humildemente para um contato maior com Deus, seja numa oração, seja no louvor e assim por diante, ok? E é claro, que nós vamos ter também a questão do esvaziamento de si para encher-se de Jesus. Isso nós vamos utilizar aí como base bíblica o livro de Filipenses, no seu capítulo 3, versículo 13, que vai dizer assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, ele vai prosseguir para o alvo que a gente vai ver nos versículos seguintes, certo? Então, o que significa que o esvaziar-se de si para encher-se de Jesus? Não tem como você alcançar esse avivamento pensando nos problemas, pensando que você vai ter uma janta para fazer depois do culto, ou pensando em qualquer outra coisa, no resultado das eleições, enfim. Então a gente precisa se esvaziar, preparar os corações no primeiro momento e depois esvaziar-se justamente dessas questões aí que mexem com a gente, para que a gente possa se conectar com Jesus, certo? Não dá para a gente louvar Deus tendo em mente os problemas dos nossos dia a dia, certo? Não tem como fazer isso. Bom, uma outra etapa seria a questão de cumprir o papel de anunciar o evangelho. Então imagina que você tá lá, tá preparando o seu coração, tá consolando o seu irmão que acabou de chegar na igreja, aquela coisa toda, já esvaziou-se de si, o seu irmão também tá se esvaziando dele para se encher de Jesus, se encher do Espírito Santo, aquela coisa linda. E aí qual é a etapa seguinte? Vai anunciar, como diria um certo louvor aí de uma cantora. Cumprir o papel de anunciar o evangelho é o que está escrito, por exemplo, em Mateus 3,3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Grande João Batista, que já pregava a renúncia, já pregava o arrependimento, certo? Que é um papel que a igreja deve fazer. O João Batista, ele era uma voz que clamava no deserto e serve de exemplo para todos nós cristãos, justamente porque pregar o evangelho, anunciar o evangelho é algo que o nosso Jesus nos ordenou, certo? Então temos que estar sempre atentos a isso. E claro, o anunciar o evangelho, o conhecimento da palavra, o receber a palavra,
vai aquecer ainda mais o seu coração rumo a esse tão almejado avivamento. Uma outra etapa, podemos dizer assim, para a gente poder fazer esse caminho aí, para se conectar com Jesus, é a questão da ponte. Que ponte seria essa? Ponte para o caminho do céu. Que ponte seria essa? Aí eu vou ler aí Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acabei meio que dando uma adiantada lá no outro versículo, né? Paulo, ele tinha em seu alvo Cristo. E um culto com elementos que possam ajudar a você se conectar com Jesus, com certeza você vai se sentir bem, você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir o poder do Espírito Santo na sua igreja. E, por exemplo, os louvores servem para isso, os testemunhos também servem para isso, certo? Mas os louvores costumam fazer justamente essa condução, essa ponte, né? Porque você vai sentir a presença de Deus, você vai louvar a Deus, você vai se entregar a Deus e você vai sentir cada vez mais o poder da presença de Deus. Agora, a manifestação da glória de Deus, que seria talvez uma consequência disso, ela vai depender de que todos esses fatores que nós estamos falando aqui nesse primeiro momento possam acontecer, certo? O coração aquecido, o fato de você pregar, anunciar o evangelho dentro da própria igreja, lá para fazer os irmãos se aquecerem, aquela coisa linda. E aí agora nós vamos fazer uma leitura que tem a ver com a manifestação dessa glória de Deus, que está em Filipenses 2:11. Abre aspas. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O avivamento, os arrependimentos, as conversões, o fato de aceitar Jesus, tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. Temos que ter isso em mente. O que querer estar avivado, querer estar em comunhão com Deus é lindo, é maravilhoso, mas tudo isso é para a glória dele. O nosso desejo é de estar com ele. A nossa alma anseia por isso. É muito importante que a gente tenha isso em mente. E nada mais belo do que puro que reconhecer a nossa limitação e que Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor, certo? Outra questão aí importantíssima para poder casar com tudo isso que a gente está falando aqui é a vida com Deus. Como diria lá em 1 João 5:11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Sem termos vida com Deus, nunca seremos avivados. Precisamos ter comunhão com o Pai. Essa comunhão é necessária. Sem comunhão com Deus, sem vida com Deus, nenhuma das outras coisas que eu citei aqui, nenhum dos outros versículos, podem fazer com que o avivamento de fato aconteça. Bom, chegando então a uma breve conclusão desse panorama geral aí sobre o avivamento, não existe aí, claro, né, uma ordem, uma sequência de passos para que a gente possa ser avivado. A questão aqui não é essa. Essencialmente, nós precisamos de Jesus em nossas vidas e seguir os bons exemplos dos profetas e apóstolos do nosso Salvador. Muitas pessoas não são avivadas e outras são. Outras estão aí há anos no Evangelho e não sentem a presença do Espírito Santo, por talvez não terem se desapegado de alguns desses elementos que eu citei aqui, não conseguem se desapegar dos problemas, se desligar dos problemas, não conseguem aquecer os seus corações, não conseguem pregar o Evangelho, seja de forma sutil ou de forma mais aberta, enfim, não conseguem quebrar essas coisas que atrapalham o avivamento acontecer, certo? E nós precisamos de que essas coisas aconteçam, essas etapas possam ser seguidas, seja numa linha cronológica ou não, não importa. O essencial, a gente sabe, como foi dito aqui, né, é a vida com Deus, isso é o que é o mais importante. Mas o fato é que para estar avivado, nós precisamos de comunhão com o Pai, certo? Bom, nós estamos chegando aqui no final desse episódio. O nosso próximo episódio dos podcasts vai ser os sonhos na vida com Deus, parte 2, tá? Vamos falar um pouquinho de José ainda, com a relação do José com os sonhos. E hoje nós tivemos aí um panorama geral de como o avivamento pode acontecer. Eu agradeço muito a sua audiência, muito a sua participação, um grande abraço e fiquem com Deus. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez
falando um pouquinho de Deus com os irmãos. Amém? Um grande abraço.